Olá, que bom que você veio. Aqui sou o Pastor Júlio, da Church do Alto. E esse é o nosso canal oficial do YouTube, onde você pode acompanhar tudo que tem acontecido aqui na nossa casa. Aproveite, se inscreve, dê o seu like, curte no botãozinho do sininho aí, para você receber todas as notificações do nosso canal. Muito obrigado e continue nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram também. Beijão no coração, tamo junto. Amém, queridos. Hoje eu não vou me estender muito, mas eu queria falar sobre algo muito importante. E eu queria começar com Mateus capítulo 22, versículo 29. Você que está aí com a sua Bíblia no celular, seu tablet ou sua Bíblia em papel, vamos começar lá por Mateus 22, 29. Diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Queridos, hoje eu quero falar sobre o nosso passivismo dentro da fé cristã. E muitas vezes nós estamos aí com 1 ano, 2 anos, 5 anos, um dia como convertido, como cristão, e de repente a gente se pega dentro de um passivismo, onde nós não conseguimos avançar e crescer. E não porque nos falta fé, ou porque nos falta culto, ou porque nos falta uma palavra, ou porque nos falta uma leitura. Nos falta a ação. A Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. E por isso a gente não consegue se adentrar dentro de alguns lugares. A Bíblia fala também que os segredos do Senhor são revelados àqueles que o amam e que o buscam. E às vezes esse passivismo que nós temos faz com que a gente não consiga chegar em determinados lugares, ou que nós não conhecemos o poder, a Escritura, e não conhecemos também os segredos do Senhor. E eu quero falar justamente sobre isso, mas numa linguagem bem legal, bem bacana, para que a gente possa entender e se aprofundar mais na fé cristã. Amém? Lá em Mateus capítulo 14, versículo 22. Essa Bíblia diz assim, no 22: e logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. No 23: e despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo a noite ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25: mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 28: e Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Até aí, até o versículo 29. Queridos, esse é um texto muito conhecido, onde se fala que Jesus estava ali ensinando, discipulando, consolidando, e de repente ele saiu para orar, pediu para que os discípulos entrassem no barco, e a 4ª vigília ele aparece sobre as águas. Até aí tudo bem, o vento era contrário, tudo certo, tudo bacana. E Pedro, dentro da sua ousadia, vendo Jesus ali, ele diz o seguinte: se és tu mesmo, permita que eu vá até ti. Jesus falou para ele: venha. E ele foi. Beleza.
Mas preste atenção, eu não quero falar sobre Pedro, eu quero falar sobre as pessoas que estavam no barco, ali no barco. Os discípulos de Jesus estavam no barco, e Pedro foi o único ali que teve uma fé ativa, que resolveu falar: olha, eu quero andar tranquilo. Eu fico imaginando que Pedro, se tivesse naquela época Instagram, e se Pedro tinha 100 discípulos, ele tivesse feito isso, com certeza ele chegaria a 1 milhão, porque ele teve uma fé diferenciada. Ele fez algo que as pessoas ali daquele barco, que estavam ali, que eram os discípulos de Jesus, também não fizeram. Então as pessoas estavam comentando: você viu lá, Pedro teve fé e andou também sobre as águas. Olha, Pedro, ele foi mais ousado do que todo mundo. E as pessoas estavam falando sobre Pedro, sobre a atitude que Pedro teve. Porém, entretanto, todavia, as pessoas que ficaram no barco, elas estavam passivas, elas estavam paradas, talvez por medo, talvez pela falta de coragem, ou pela falta de ousadia. E muitas vezes na nossa caminhada, nós somos como os discípulos que ficamos dentro do barco. Estamos dentro do barco vendo que pessoas, Pedros, que se levantam e vai adiante. Mas todos naquele barco tiveram a mesma oportunidade, a mesma chance. A mesma. E nós, como cristãos, às vezes nós ficamos 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 dia na mesma situação, por ano, dentro do mesmo processo, pela passividade. Talvez porque você não ore, talvez porque você não tenha o hábito da leitura da palavra. Inclusive nós estamos fazendo um jejum e leitura. Talvez porque você tem medo de realmente conhecer a Cristo e falar para Ele: olha, eu preciso te conhecer, eu preciso saber quem você é. E Ele começar a mostrar para você aonde você precisa mudar, aonde você precisa ser reestruturado. Nós estamos em pleno processo, nós estamos em construção. Cada dia a gente descobre algo novo. E o nosso passivismo, a nossa falta de atitude como cristão, perante homens que estão aqui tendo a mesma oportunidade, às vezes a gente fica olhando: puxa, cara, eu poderia estar lá, eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar aqui. Você continua no mesmo lugar, porque não te falta fé, te falta ação em relação ao reino de Deus e a sua justiça, te falta ação em relação àquilo que Deus já falou para você. E Deus, Ele fala a todo momento e a todo instante. Você que veio do mar, da Assembleia, do Universal, ou você chegou aqui na church, não importa, Deus já falou com você, Ele já ministrou algo no seu coração. Mas o problema não é Cristo, não é a palavra de Deus, não é o pastor, o problema é nós. Nós não conseguimos sair do barco, porque estamos no meio da mesmice, as mesmas coisas, os mesmos instantes, queremos ser igual a todo mundo. A gente prefere muitas vezes aplaudir o sucesso do irmão, aquilo que o irmão tem conquistado, do que a gente conquistar nossas próprias coisas. Muitas vezes a gente fica, eu gosto muito do Twitter e Instagram e rede social, e eu fico lá observando que algumas pessoas parecem que querem chegar a ter 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões puxa, pelo selinho azul lá. Legal, bacana. Você está indo contra a maré de Cristo. Por que você está indo contra a maré de Cristo? Porque você quer ser igual. Mas nós cristãos somos diferentes, nós somos selados pelo Espírito. Jesus, Ele morreu por mim e por você, e nós precisamos fazer a diferença num mundo caótico. Nós precisamos ser luz. Mas se você não for ativo com Cristo, em um relacionamento saudável com Ele,
com o Espírito Santo, você só vai ser mais um no meio da multidão. Você só vai ser mais um que está dentro do barco. Pedro, ele foi ousado. E as pessoas falavam dele. Eu tenho plena certeza que as pessoas falavam dele, a multidão falavam dele. Enquanto os outros, as pessoas nem lembravam. Estavam lá. Mas eu e você fomos chamados por um propósito. Eu e você fomos chamados para ser uma voz. Eu e você fomos chamados para ser luz, sal da terra, fazer a diferença. Os melhores lugares dessa nação precisam ser ocupados por mim e por você. A questão é que nós estamos travados, parados, com medo, até de descobrir quem nós somos em Cristo e quem Cristo é para nós. A partir do momento que você entender quem é Cristo na sua vida, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. É porque você não entende. Lá na minha faculdade eu preciso ser assim, porque senão o pessoal vai me excluir. Lá na minha escola eu tenho que ser assim. Lá na minha casa é assim. Meu irmão, você tem o poder de Deus sobre a sua mão. Se você começar a ler, orar e jejuar, e cumprir os mandamentos do Senhor, a sua vida será transformada, e através de você, a sua faculdade vai ser conquistada, a sua escola vai ser conquistada, a sua família vai ser conquistada. A questão é que às vezes você não quer. Passivismo, um passivismo religioso. Pessoas que poderiam estar lá na frente estão aqui. Por quê? O medo te paralisou, e você está no meio do barco, ali com um bando de pessoas que é igual a você, semelhante a você. Não basta vir à igreja, meu irmão, não basta. Você precisa ser. Você precisa ser. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Cristo, meu irmão. Por que as pessoas não veem isso em você? Cadê a sua ousadia? Cadê a sua fé? Cadê a sua ação? Esses dias eu falei aqui atrás, meu irmão, seu pai pode ser perturbado, seu pai pode ser um bêbado, alcoólatra, sua mãe pode ter vários maridos, não importa. Pede para ela orar pela sua vida. Você tem coragem? Isso é uma ação. É você sair do passivismo que nós vivemos, transformando aquilo que você tem recebido em bênção dentro da sua casa. Nós, como jovem cristão, não podemos ser mais um no meio da multidão. Nós não podemos estar no barco ali, no passivismo. Nós precisamos ser Pedro. Nós precisamos ser ousados na nossa fé, ousado naquilo que Deus tem falado para a gente. E se Deus falou, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Ele não é para que minta, nem para que se arrependa. Ele faz. A questão é como eu estou. Em Salmos capítulo 22, 10, é que talvez você, eu vou ler aqui, vou pegar o meu celular. Cara, é um texto muito lindo em Salmos 22, 10. É que a versão da minha Bíblia não é tão atualizada. Diz assim: sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. O Senhor te conhece desde antes da fundação do mundo. Quando você estava na barriga da sua mãe, o Senhor já te conhecia. Em Salmo 139, ele fala que de forma fabulosa Ele te fez, de forma incrível, maravilhosa, você foi feito. E se Deus está falando sobre isso, de você, meu irmão,
é porque Ele viu algo diferente na sua vida, algo diferente em você, algo diferente dentro do seu coração. Ele já sonhava com você, Ele já sabia dos planos para você. Isaías fala sobre isso. A questão é que talvez você não conheça aquilo que Deus fala de você, está falando de você, e o que Ele planeja para você. Porque nós estamos tão habituados a viver numa religião. Aí eu vou lá no culto de domingo, o pastor vai orar por mim e está tudo bem. Você não se abastece no meio da semana, você não participa do culto, você não participa da live, você não participa da oração, você não lê a Bíblia, você não comenta nada. Aí você fica vazio. E esse passivismo, ele só vai te acumulando. E tudo aquilo que Deus planeja para você não ocorre por uma falta de Deus, não, pela falta da sua ação, por falta de que você não fez nada com aquilo que Deus já te deu. E é tão interessante isso, porque quando se fala de Deus, é muito complicado. A gente sempre tem uma desculpa. Eu não tenho passe. Eu não tenho carona. Eu não tenho dinheiro para o Uber. Vou orar às 6 horas da tarde. Não é possível. O culto, 9 da manhã. Engraçado, porque se eu falar, vamos no shopping depois do culto, todo mundo vai. Para algumas coisas, nós temos a atividade, nós somos ativos, proativos para fazer. Mas quando se trata do reino de Deus e a sua justiça, nós somos completamente parados, inofensivos. Eu me lembro, eu faço faculdade de Direito, e eu sempre falo sobre isso. Primeiro dia de faculdade, tem lá aquele, quem é seu nome, qual que é a sua idade, não sei o que. E aí levantou um menininho, cara, que ele falou assim: eu sou fulano de tal, faço parte do GLBT, tal, e se apresentou, e todo mundo, e eu fiquei assim olhando, cara, o cara teve uma atividade ali, e aquilo foi falando, e eu falei, cara, eu não vou falar, cara, que eu sou crente, eu não vou falar, porque vão achar que eu sei lá, né? Quando chegou a minha vez, eu não aguentei, eu tive que levantar a minha mão e falar, sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo. Você sabe o que aconteceu? Dentro da minha turma da faculdade, a maior parte das pessoas, elas não são meus amigos, não são meus colegas, não gostam de mim. Porém, sempre quando eles precisam de alguma coisa, quem vocês acham que eles procuram? Eles procuram a mim. Eles me chamam de pastorzinho lá na sala, no grupo. Por quê? Porque eu tive uma atitude que talvez muitos não teriam, e está tudo certo, está tudo bem. Só que chega um momento na nossa caminhada, queridos, que as pessoas precisam ver, através da nossa ação, através da nossa fala, quem nós somos. E que nós somos cristão. O DNA de Cristo está em mim, está em você. Nós não podemos mais nos esconder para que as pessoas cresçam por aí falando qualquer tipo de coisa. Não, meu irmão, nós somos cristãos, a palavra de Deus diz isso. Não, eu vivo o reino de Deus e a sua justiça. Seja você a luz aonde está a escuridão, meu irmão. Seja você a luz na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo, não importa. Seja luz na sua empresa. Fale de Cristo. Para de ser passivo, para de ter medo, seja ousado, seja igual Pedro. Um dia uma pessoa vai falar: puxa, eu ouvi uma palavra de fulano, e aquela palavra foi tão boa, me alimentou, e eu pude entender. Mas se você não buscar a conhecer a Cristo, e conhecer a Cristo, nada vai mudar na sua vida.
errais, não conhecendo a Escritura e o poder de Deus. Você precisa conhecer. É tão bonito a gente falar, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por mim. Ah, que legal, é tão bonito, isso é tão lindo, sério. E o que você está fazendo com isso? Isso é que é importante. As pessoas precisam olhar para você e saber que em você há Cristo Jesus. Há Cristo Jesus em você. E às vezes você não vai precisar nem falar, nem pregar, você vai simplesmente abraçar, através de ou fazer alguma coisa que demonstre o amor para a pessoa. Nesse mundo frio e gelado ao qual nós estamos vivendo, nós precisamos amar as pessoas como elas são, independente da religião, independente do que elas façam, independente de onde elas estão, nós precisamos amar. E você pode ser luz, você pode ser um canal de bênção, dentro da sua casa, do seu condomínio, aonde você for. Mas você precisa sair do barco. E é difícil sair do barco. Sabe por que é difícil sair do barco? Primeiro, que você precisa ter ousadia e você precisa crer. Segundo, porque as pessoas vão, você vai pensar, puxa, o que vão pensar de mim? Pedro, ele fez uma história linda. Se você ler a história de Pedro, Pedro negou. Pedro chegou se você ler Atos, Coríntios, depois você vai ver o que Pedro fez. Primeira pregação, segunda pregação, foi lindo. Mas ele negou, ele fez coisas contrárias. Mas as pessoas lembram, puxa, Pedro andou sobre as águas. E as pessoas vão lembrar de você, puxa, essa pessoa fez uma coisa ousada, essa pessoa é de Deus, essa pessoa é luz para mim. Você vai servir de exemplo. Mas você precisa sair do lugar onde você está. E muitas vezes a gente ouve tanta bobeira, tanta besteira na internet, que a nossa mente fica confusa. Aí eu te pergunto, irmão, se a sua mente está confusa, é porque você não está vendo algo saudável. Olha lá quem você segue, olha o que você vê na internet. Não tem como ser saudável, querido, se alimentando mal. Você precisa se alimentar, sim, mas da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Cara, olha que lindo que Deus fala para mim e para você. Eu te fiz de forma fabulosa. Ele te fez de forma fabulosa, incrível, maravilhosa. Você é perfeito aos olhos do Pai. E se nós somos perfeitos aos olhos do Pai, temos o DNA do Pai em nós, nós precisamos ser semelhantes a Ele. Isso é difícil. Mas não é impossível. Eu e você podemos. Cristo pôde. Temos grandes pastores que fizeram muitas coisas. Temos pastores nessa igreja que são exemplo e fazem o reino de Deus e a sua justiça. Só que chegou uma hora, chegou o tempo do hype, daquilo que as pessoas estão nos assistindo pelo YouTube, se levantar, meu irmão, na ousadia, na fé, sendo luz para essa geração perdida que está aí fora. Quantas pessoas passaram por nós, quantas pessoas a gente viu sofrendo por algum tipo de coisa e nós não fizemos nada. O ano passado, o ano retrasado, e talvez até esse ano alguém chegou para você e você não soube dar uma palavra de Deus. Mas a gente precisa dar um basta nisso. Nós precisamos tomar para si, ou para nós, aquilo que Deus tem falado a nosso respeito, e fazer a diferença nesse tempo, nessa geração. Nós precisamos sair do barco, independente do vento,
independente da situação, independente do momento ao qual nós estamos vivendo, nós precisamos sair do barco, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal da terra, nós precisamos levar o DNA de Cristo, nós precisamos levar o amor de Cristo, nós precisamos. E quando o amor de Cristo chega a outra pessoa através da sua vida, meu irmão, você vai se sentir, puxa, Deus realmente me usou para falar para alguém, e você não vai conseguir parar de falar do amor de Cristo. Deus ele é maravilhoso, Deus ele é perfeito. Em Isaías, muitas vezes na nossa caminhada, a gente ora, a gente acha que nós somos o bambambam, e as coisas não acontecem na nossa vida, sabe? E aí você se depara e fala, puxa, Deus se esqueceu de mim. Eu estou na passividade porque Deus esqueceu de mim, Deus não fez nada, não sei o que, porque a minha vida é isso, porque a minha vida é aquilo, meu salário é curto, eu não consigo ver as pessoas, eu não consigo arrumar a namorada, cara, e a nossa mente ela vai ficando assim. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Deus ele não se esquece de ninguém. Talvez o tempo que você esteja passando é um tempo de aprendizado. Deus ele nunca vai dar nada para alguém, querido, que possa perder. Deus ele não vai te dar um carro para você perder amanhã. Deus ele não vai te dar um emprego que você ganhe 10 mil para você perder no outro dia. Não, existe um tempo de preparo. E quando você pensa que Deus se esqueceu de você, das suas lutas, das suas situações, dos seus momentos, sabe o que Deus diz? Isaías 49 diz assim, 16, só vou ler só o 16: eis que eu tenho gravado nas palmas da minha mão. Deus ele te tem gravado na palma da mão dele. Deus ele jamais vai se esquecer de você. Deus ele jamais vai se esquecer das suas coisas. Porém, queridos, se Deus não ouvir a sua voz, se você não buscar, Ele não vai conseguir lembrar de você. A Bíblia fala que os ouvidos do Senhor são inclinados para ouvir a nossa voz. Você precisa orar. E além de orar, você precisa agir. E tem vários textos que falam assim, olha que Isaías também, no 55 diz, buscai-vos ao Senhor enquanto se pode encontrar, invocai enquanto Ele está próximo. Aí ele fala ao seu respeito, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. No 11 diz, assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não retornará para mim vazia, porém fará acontecer tudo aquilo que eu desejo, e ela prosperará na coisa ao qual para eu enviei. Deus está falando sobre o seu respeito, e ao meu respeito. A palavra do Senhor ela não vai voltar vazia para aquilo que Ele te enviou. E para que Ele te enviou? Para que você possa ser luz e sal da terra, para que você possa pregoar o Evangelho do Senhor a toda criatura, independente da cor, raça, da religião, não importa, não importa, não importa. Deus nos chamou para parar, ouvir do amor dEle e transmitir. Porém, essa transmissão do amor de Deus só vai acontecer na vida das pessoas, volto a dizer, se você sair do barco. A gente tem uma guilda de Free Fire, eu não quero falar sobre isso, mas eu converso com algumas pessoas lá, sabe? Eu chamo no privado, eu converso, eu comento, e cara,
A gente não ganhou nada até agora, isso não importa, mas nós conseguimos estabelecer em algumas pessoas o reino de Deus e a sua justiça, e isso já foi o suficiente para a gente. Porque quando essa guilda nasceu, o propósito dela primeiro era o reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas, e a gente já tem feito isso, através da nossa fala, através das nossas conversas, através de uma repreensão até, as pessoas falam, puxa, esses caras são diferentes. E nós não somos só diferentes aqui, nós somos diferentes em qualquer lugar. Aonde nós formos, nós vamos levar conosco o DNA de Cristo, que está em nós. E nós estamos ativando a fé das pessoas, nós estamos ativando o coração dela. E nós, como igreja, um grupo de jovens, nós precisamos levantar nessa geração, nesse tempo, para levar esse amor para fora. É muito legal, cara, a gente amar as pessoas que estão aqui dentro. Eu amo vocês. Ame alguém lá de fora que está precisando. Nesse exato momento você tem um colega no seu celular que está precisando ouvir do amor de Cristo. Se eu fosse você, depois eu mandaria uma mensagem para ele. Mostra que você está fazendo um papel correto de amar as pessoas. Saia do passivismo espiritual, meu irmão. Às vezes você tem 10 anos de crente e está no mesmo lugar, e tem pessoas que estão à sua frente. Ai, é porque ela teve mais oportunidade. Não, ela não teve mais oportunidade. A oportunidade é para todos. Porém, Deus, ele só consegue enxergar aquilo quem faz. Deus só estabelece aquilo quem faz. Deus não, cara, se você não trabalha, se você não estuda, Deus não vai te dar nada, porque Deus não dá nada para pessoa desocupada. Ele só dá para pessoas ocupadas e comprometidas com o reino dele. Vai por mim. Então chegou um tempo, hoje, agora, nesse momento, da gente se tornar Pedro, ser ousado, ser ousados, ser ousados, ser ousados. Vamos levar o amor de Cristo, vamos levar o reino de Deus e a sua justiça para as pessoas que você conhece. Sabe, com Covid, muitas pessoas, queridos, não puderam estar na igreja, não podem vir à igreja, mas nós chegamos até ela, não só através do YouTube ou do Face, mas através do seu WhatsApp. Você se lembrou de alguém nesse período todo? Você mandou uma mensagem para alguma pessoa nesse período todo, falando, olha, Deus tem cura para sua casa, Deus tem cura para sua família, Deus tem cura para você? Vamos sair do passivismo e vamos nos tornar fortes em Cristo Jesus e levar o amor de Cristo às pessoas que precisam. Saia do passivismo. Eu queria convidar a equipe de louvor, por favor.